Olá para você que nos acompanha, eu sou a Letícia Greco, sou jornalista, concurseira concursada e hoje eu vou resolver 15 questões de atualidades de duas provas da VUNESP que aconteceram agora no dia 28 de agosto. Acompanhe. Então eu vou começar resolvendo uma prova de atualidades da prova para educador físico da Prefeitura de Rio Claro, que aconteceu então no dia 28 de agosto. Eu vou resolver essa prova porque uma amiga minha prestou, a Thaís, e ela veio me falar que ela estava assistindo os vídeos para resolver a prova que seria no domingo. Aí depois eu entrei, resolvi a prova, mandei meu gabarito para ela, nosso gabarito bateu e depois eu conferi no gabarito oficial e era isso mesmo. Eu achei uma prova assim tranquila e que vocês assistindo o meu vídeo também conseguiriam resolver. Então, vamos às questões. Aí ela começa pela questão 21, porque eu tirei direto do site da VUNESP. Inclusive, nesse outro slide que vocês viram, vocês podem baixar também a prova e o gabarito, tá disponível para vocês. Então, vão aí pela sequência como foi na prova dela, da VUNESP mesmo. Então, vamos lá. Questão 21. Um alto funcionário do país asiático afirmou à mídia dos Estados Unidos que seu país é uma potência nuclear que o Ocidente não pode ignorar. Anunciou também na quarta-feira, 26 de junho, que enquanto os Estados Unidos continuarem sua política de sanções, Washington deve se preparar para acompanhar mais testes nucleares e lançamentos de mísseis. A notícia refere-se Índia, Tailândia, Coreia do Norte, Paquistão, Filipinas. Bom, quem vê jornal, quem vê um mínimo de jornal, não precisa nem acompanhar todo dia, mas um mínimo, assim, uma vez por semana, tá por dentro aí da internet, sabe que essa notícia refere-se à Coreia do Norte. Porque a Coreia do Norte é que tem um ditador, vamos lembrar que tem a Coreia do Sul, que é um país democrático, mas a Coreia do Norte não, é um ditador, linha dura, que ele mandou assassinar o próprio tio. Toda semana sai alguma notícia meio até bizarra do presidente, né? Ele mandou assassinar um militar porque ele teria dormido durante uma cerimônia, enfim, e eles produzem aí arma nuclear e ele vive, o ditador, vive falando para os Estados Unidos que ele vai atacar os Estados Unidos, que ele tem armamento nuclear. Inclusive, foi feito um filme chamado A Entrevista, que eles tiram sarro do ditador, né? Isso é muito bizarro até, né? Você mexer assim com quem não deve, digamos, né? Então essa questão é muito fácil, você não tem nem que pensar. É Coreia do Norte, é a única aí que tem um ditador que vive se encrencando não só com os Estados Unidos, mas com a Coreia do Sul e com outros países pelo mundo. Questão 22. Ao menos 46 pessoas, entre elas crianças, morreram neste sábado, 25 de junho, na Síria, após ataques aéreos atingirem um vilarejo controlado no leste do país pelo grupo terrorista. A informação foi passada pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Segundo a organização, dos 46 mortos, 31 eram civis. O grupo terrorista citado na notícia é Hamas, Al-Qaeda, Talibã, Boko Haram, Estado Islâmico. Bom, essa daí também, se você está acompanhando as notícias, você sabe que o Estado Islâmico se aproveitou da guerra civil que vem acontecendo na Síria desde 2011 para tirar o ditador Bashar al-Assad do poder, para invadir a Síria e fazer da Síria parte do seu califado junto ao Iraque. Então, não tem nem que pensar, a resposta é Estado Islâmico. E se você ainda está em dúvida do que está acontecendo na Síria, sobre o Estado Islâmico, clica nesse vídeo que eu falo tudo sobre o Estado Islâmico. Próxima notícia. Michael Phelps supera vício e depressão e chega a 2016 decidido a brilhar no Rio. Depois de se recuperar da dependência em bebidas e jogo, o fenômeno americano
volta a se dedicar aos treinos e promete aumentar sua coleção de recordes no Brasil. Michael Phelps é uma referência mundial na natação, no boxe, na corrida de obstáculos, no levantamento de peso, na esgrima. Bom, essa questão ela me surpreendeu, porque vocês que têm me acompanhado sabem que durante as Olimpíadas eu não coloquei muita coisa, não falei muito sobre as Olimpíadas, porque, como eu sempre digo, é um evento de entretenimento, apesar de ter muita coisa de política por trás. Mas essa questão eu acho que é uma daquelas questões que o examinador ele dá de presente. Fala assim, coitado, né? Às vezes a pessoa tá lá fazendo a prova meio desmotivada, né? Vamos dar uma questão de presente para animar a pessoa. É essa a questão, né? Então, natação. Até eu que não sou muito ligada em esporte, sei que o Michael Phelps é referência na natação. Próxima notícia. Leia a declaração de François Hollande, presidente francês, em 26 de julho de 2016. Um país amigo, um país aliado, um país ao qual tantos vínculos nos unem, acaba de decidir se separar da União Europeia, que nós acreditávamos indestrutível, indissolúvel. O que era impensável há alguns anos se tornou irreversível pelo voto de uma maioria do povo. Hollande refere-se à saída de um dos países integrantes da União Europeia. Trata-se da Grécia, da Espanha, da Irlanda, do Reino Unido, da Suécia. Meu Deus, outra questão dada de presente, né? Pelo amor de Deus, se você não souber que é o Reino Unido que fez um referendo, uma consulta à população para saber que a população queria permanecer ou sair do bloco, por favor, né? Vídeo aqui do Brexit também falou tudo sobre essa saída. E, inclusive, essa saída, ela gerou a renúncia do presidente David Cameron, né? Porque ele era a favor da permanência. Como perdeu, ele decidiu renunciar, ele já saiu, já tá outra primeira-ministra no cargo, a Theresa May. Também tem vídeo da Theresa May aqui, para saber quem é ela. Então, assim, questão dada de presente. Poderia ter sido uma questão mais difícil, na minha opinião, tá? Perguntar coisas mais específicas, tipo qual a consequência disso, a possível consequência, qual a consequência imediata. Examinador bonzinho esse da VUNESP. Então vamos para a próxima. Em seu primeiro ato documentado como presidente interino, Michel Temer oficializou sua reforma ministerial em uma edição extra do Diário Oficial da União, publicada ainda na quinta-feira. Temer reduziu de 32 para 23 o número de ministérios. Entre as medidas mais polêmicas e posteriormente revista foi o fim do Ministério da Indústria e Comércio, Turismo, Planejamento, Cultura e Defesa Civil. Bom, esse daí, quem não está acompanhando, né, as notícias poderia ficar em dúvida. Mas o Ministério, a resposta é o Ministério da Cultura. Por quê? Porque ele decidiu colocar fim ao Ministério da Cultura e fazer da Cultura apenas uma secretaria. E aí, todos os artistas, lógico, que tem muita influência na mídia, foram contra essa medida. E aí a mídia, a gente sabe que a mídia, né, tem um grande poder de influência e todas essas manifestações contrárias, com nomes de peso, né, Caetano Veloso, Gilberto Gil, fizeram com que o Michel Temer voltasse atrás e fizesse novamente da cultura um ministério, certo? Então era só você estar acompanhando um pouquinho da situação que você ia saber que a resposta é cultura. Bom, questão 26, essa questão de economia, eu vou confessar para vocês que economia não é o meu forte, mas é bom a gente ver como as questões, elas de atualidade, elas são simples, você não precisa saber muito a fundo questões de economia para resolver essa questão. Então vamos lá. Desde o início de 2016, os especialistas do mercado financeiro têm feito várias previsões econômicas para o Brasil, sendo uma delas o aumento da taxa de juros para 20%, o encolhimento do PIB, a queda do dólar para valores inferiores a R$ 3,00, a redução do desemprego da indústria e nos comércios, o recuo da inflação para 3,5% até o final do ano. Gente, você não sabe? Vamos por eliminação. Questão E, alternativa E, recuo da inflação para 3,5% até o final do ano? Não, ano passado a inflação bateu 10%. Esse ano ela está sendo reduzida, mas não vai ficar abaixo de 3,5%.
Então joga fora essa alternativa. Alternativa D, redução do desemprego na indústria e nos serviços. Gente, semana após semana a gente vê notícia do desemprego no Brasil que aumenta a cada dia. Isso em todos os setores, indústria e serviço. Então, é a redução do desemprego? Não, infelizmente a gente tem visto o contrário, o aumento do desemprego. Então, corta a alternativa D. C, queda do dólar para valores inferiores a R$3. Gente, o dólar também, ele já chegou aí próximo dos R$4, foi abaixando, diminuindo o valor, mas ele ainda, o valor mais baixo que ele chegou esses dias foi R$3,15, mas menos que R$3, não. A gente sabe que pelos últimos acontecimentos da economia, a crise, ele não vai chegar. B, encolhimento do PIB? Sim, essa é a alternativa. Por quê? Toda essa situação de crise econômica, da gente não estar conseguindo superar essa crise, faz com que o nosso produto interno bruto, o que é o produto interno bruto? É a soma de tudo que é produzido no país, faz com que isso encolha, ou seja, a gente vai produzir menos por causa da crise. Então a resposta é B. Então a gente tem que pensar, a gente não precisa saber tudo, mas a gente vai eliminando as alternativas. Questão 27. O termo delação premiada tornou-se frequente no noticiário brasileiro devido ao caráter explosivo das acusações que envolvem vários políticos e grandes empresários brasileiros. A delação foi popularizada pela Operação Lava Jato, pela Operação Zelotes, com as investigações do Mensalão, pela influência de instituições como a FMI, com a atuação do Supremo Tribunal Eleitoral. Bom, eu acho que o examinador da VUNESP aí quis dar uma viajada, né, nessas alternativas, né? Eu acho que ele falou assim, a resposta é Lava Jato, como todo mundo sabe, e aí, como ele ficou meio sem saber o que colocar nas outras alternativas, ele foi viajando. Bom, gente, Operação Lava Jato, que tá aí, juiz Sérgio Moro, né, do Paraná, Curitiba, investigando todo o esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, empreiteiras e políticos. Então, muitos aceitaram fazer a delação premiada. O que é isso? É você contar o que você sabe, contar a verdade para ter a sua pena reduzida ou para ter algum benefício, certo? Então, isso ficou muito famoso na Operação Lava Jato. Também, para mim, outra questão dada de presente. Próxima questão. Em 18 de maio, assumiu um novo ministro, prometendo novas diretrizes, tais como o aumento das relações com a Argentina, o México e Estados Unidos, fortalecimento do Mercosul e o trabalho conjunto com outros ministérios para reforçar a segurança das fronteiras. A notícia refere-se às atribuições do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, das Relações Exteriores, do Desenvolvimento Agrário, da Justiça e da Cidadania. Olha, eu acho que o examinador, ele poderia ter sido mais sacana se ele tivesse perguntado quem assumiu o Ministério das Relações Exteriores? Resposta, José Serra, né? Na verdade, essa resposta você nem precisa saber que é o José Serra que assumiu, mas aí, gente, ele tá falando da relação com a Argentina, relação com o México, com os Estados Unidos, fronteira. Que ministério que pode ser? Desenvolvimento Agrário? Justiça? Previdência? Gente, relações exteriores, tá? O nome tá dizendo. Outra questão dada de presente, né? A gente, então, eu sempre falo, a gente precisa saber mais do que a prova vai cobrar, né? Próxima questão. Segundo dados divulgados pela Polícia Federal em junho de 2016, o número de imigrantes aumentou 160% em 10 anos. Em 2015, entraram no Brasil cerca de 110 mil estrangeiros, um aumento de 2,6 vezes em relação a 2006. De acordo com a PF, o maior grupo de imigrantes que deram entrada no Brasil é formado por argentinos, haitianos, chineses, paraguaios, angolanos. Bom, essa questão ela é de atualidades, né? Ela é uma questão recente, mas aí você tem que estar se mantendo sempre atualizado, sempre estudando. Por quê? Como é que você vai saber resolver essa questão, né? Porque ela não é uma coisa assim, não envolve algum acontecimento recente, né? Não tem um vídeo que eu falei sobre essa questão, mas eu sei a resposta.
Por quê? Porque eu acompanho, faço um acompanhamento das notícias permanente. Então eu sei que lá pelo ano de 2010 houve uma catástrofe no Haiti. O Brasil enviou ajuda humanitária, diversos soldados, exército, tropas foram para o Haiti ajudar esses haitianos e muitos deles então vieram para o Brasil morar aqui, e a gente já viu inúmeras reportagens de haitianos que estão no Acre. Eles começam chegando pelo Acre, depois vão migrando até chegar em São Paulo, e o que eles estão fazendo e como eles estão lidando com a língua, né, que eles não falam português. Então a gente tem que saber todo esse histórico, né? Então a resposta aí é Haiti, haitianos, resposta B. Próxima questão e última, né, dessa prova, então. Segundo o jornal Valor Econômico, de 22 de junho de 2016, ao menos em menos de 2 meses de governo do presidente interino Michel Temer, a Operação Lava Jato teve suas funções encerradas em Curitiba. B. As investigações sobre o desvio das merendas em São Paulo foram encerradas. C. Os programas sociais foram extintos, entre os quais o Bolsa Família. D. Alguns ministros saíram porque foram envolvidos na Operação Lava Jato. E a idade mínima de aposentadoria por idade foi reduzida para 53 anos. Bom, essa questão, para quem não está acompanhando as notícias, vai ter alguma dificuldade, mas a gente pode eliminar algumas alternativas absurdas. Por exemplo, quais as alternativas absurdas dessa questão? A letra C, por exemplo, a gente já pode eliminar de cara, né? Os programas sociais foram extintos, como o Bolsa Família? Não, não foram extintos, pelo contrário, Michel Temer ele já disse várias vezes que ele vai continuar no governo dele com esses programas sociais. Imagina você cortar um programa desse nível, né, que milhões de brasileiros recebem essa ajuda e saíram da extrema pobreza por conta desse programa, né? Então, absurda essa alternativa. Alternativa E também, para quem tá um pouquinho ligado, também sabe que na verdade essa alternativa é ao contrário, né? Porque o governo do Michel Temer, ele quer aumentar a idade de aposentadoria, né? Já saiu na mídia que a idade de aposentadoria vai para 65 anos, tanto para mulher quanto para homem. Então ele vai reduzir a idade da aposentadoria? Não, a gente já pode eliminar. E aí a gente tem A e B, a Operação Lava Jato foi encerrada, investigação de desvio da merenda encerrada? Não. Então a alternativa certa, a alternativa D. Alguns ministros saíram porque foram envolvidos na Operação Lava Jato. Isso sim está correto. Os ministros envolvidos nessa operação, né, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, foram exonerados do cargo. Então essas foram as questões da prova da VUNESP, da Prefeitura de Rio Claro, muito simples. Eu achei uma prova razoavelmente fácil, algumas questões dadas de presente, sem muitas dificuldades do examinador da VUNESP, certo? O gabarito na tela, vamos fazer mais uma provinha. Bom, então agora eu vou resolver uma prova que também aconteceu no último domingo, dia 28, que foi da Prefeitura de Rio Preto, para educador social, também teve para psicólogo e assistente social. 5 questões de atualidades, também muito simples e também tudo o que a gente comentou aqui nas aulas de atualidades. Então, slide na tela, vamos para a questão. Nos últimos dias, vimos uma pichação desprezível em um centro comunitário polonês e insultos verbais contra membros de minorias étnicas. O departamento da polícia que se ocupa dos crimes racistas e de ódio nas redes sociais recebeu 57% a mais de denúncias entre 22 e 25 de junho, segundo informou o Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Estamos chocados e profundamente preocupados com os recentes episódios de insultos xenofóbicos contra a comunidade polonesa e outros residentes do Reino Unido de origem imigrante. O aumento da xenofobia do Reino Unido está associado a vários fatores, entre os quais a luta incessante do país contra ataques terroristas do Boko Haram, a crise política que reduziu as relações diplomáticas com países asiáticos, o fraco desempenho econômico do país que não exporta mais commodities, o resultado do plebiscito que determinou a saída do país da União Europeia, a crescente instabilidade política entre o país, a Alemanha e a França. Bom, essa questão que a gente tem que lembrar
Quem assistiu o vídeo do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, se você não assistiu, ó, clica aqui para você assistir, é que o Reino Unido, ele é um dos países que mais recebe imigrantes de toda a União Europeia. Entram cerca de 300 mil imigrantes por ano. A população está insatisfeita e já estava insatisfeita e pediu ao então premier David Cameron que reduzisse essa imigração de 300 mil para 100 mil imigrantes. Mas isso não conseguiu ser feito. E aí culminou no plebiscito que resultou, né, na escolha da população por sair do bloco da União Europeia, e isso acabou culminando também na renúncia do primeiro-ministro, né, na verdade, do David Cameron, né, entrou a Theresa May no lugar dele, que já assumiu, novamente com essa promessa de reduzir o número de imigrantes no Reino Unido. Então, depois do resultado do plebiscito, isso se intensificou, né? E os imigrantes, inclusive, eles estão, assim, inseguros em relação ao que vai acontecer com eles, né? Porque agora, com essa saída, muitas coisas vão mudar, né? Como a gente comentou naquele vídeo. Então, esses ataques aí aumentaram. Então, a resposta correta é a resposta D. Próxima questão. Na sexta-feira, 15/7, o primeiro-ministro do país afirmou que alguns setores militares se levantaram contra o executivo, que classificou de uma tentativa de golpe de Estado. Foram fechadas ao tráfego diversas ruas e pontes. Aviões e helicópteros militares sobrevoaram as duas cidades mais importantes do país e houve enfrentamento nas ruas após o presidente pedir que a população resistisse. A tentativa de golpe ocorreu na Turquia, na Índia, no Paquistão, na Austrália, no Líbano. Bom, muito fácil essa questão, não tem nem muito o que comentar. No dia que isso ocorreu, eu lembro bem, foi na madrugada de sexta para sábado. Todos os países, né, do Ocidente noticiaram que a tentativa de golpe foi na Turquia. A Turquia, que já passa por uma onda de instabilidade, já teve 3 golpes militares, né, consumados. Agora mais uma tentativa de golpe por parte dos militares. O presidente, ele estava de férias quando isso aconteceu. Logo ele já enviou uma mensagem ao mundo pelo celular dele dizendo que ele ainda estava no cargo, ele ainda era o presidente da Turquia, voltou para a Turquia. A Turquia ficou uma bagunça, né? Vários militares de alta patente, mais de 2.000 foram presos e, enfim, a gente comentou tudo isso aqui em um dos resumos da semana. E então a resposta, Turquia, certo? Próxima questão. O Estado do Rio de Janeiro decretou nesta sexta-feira estado de calamidade pública, que é o nível mais grave de atenção possível em âmbito municipal ou estadual. Segundo o decreto de 2010, ele é usado quando o desastre é grande demais para que o município ou estado resolva por conta própria. A medida foi tomada em consequência do elevado nível de violência entre civis e PMs observado nas comunidades e nos morros às vésperas das Olimpíadas, da crise financeira que dificulta o Estado de atender às necessidades básicas, entre as quais a segurança e a saúde, do aumento dos casos de dengue, epidemia que já provocou dezenas de mortes e que pode comprometer as Olimpíadas, do forte crescimento das gangues de rua que geram um clima de insegurança para moradores e turistas estrangeiros, do atraso na entrega das obras destinadas às Olimpíadas que já estão prejudicadas pela forte poluição da Baía de Guanabara. Bom, quando o governador do Rio de Janeiro decretou estado de calamidade pública, isso foi cerca de 40 dias antes das Olimpíadas, mais ou menos, nós também colocamos esse assunto no resumo da semana, está lá para quem quiser assistir. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro enfrenta uma séria crise econômica, inclusive com salários de professores da rede estadual atrasados. O governador publicou uma mensagem no Facebook pedindo compreensão aos professores, que eles iriam fazer o pagamento, mas não sabiam quando, né? E aí eu até comentei nesse vídeo, né, que uma dessas funcionárias públicas
pediu ao Itaú, né, falou pro Itaú no Facebook, eu tô devendo para vocês no meu cartão de crédito, mas eu peço compreensão, porque meu salário não caiu. E o governador me pediu compreensão, então eu vou pedir compreensão para vocês. Então, é a situação financeira que o Rio de Janeiro enfrenta e que isso provoca consequências, né, em todas as áreas, saúde, segurança, economia, enfim. Então, isso não tem nada a ver, né, com alternativas que fala aí, violência civil e PM, aumento de casos de dengue, inclusive as Olimpíadas, né, falando aqui de caso de dengue, zika, chikungunya, foi um sucesso, né, não teve ninguém que foi infectado com a chikungunya, né? Saiu isso na mídia e foi considerado, né, um sucesso, porque já estava todo mundo esperando que as pessoas iam vir aqui enfrentar problemas de violência e problemas dessas epidemias, né? O que não aconteceu. Então, realmente aqui a resposta é B, crise financeira, certo? Próxima questão. Dentre as várias notícias sobre a economia brasileira que foram lidas nos jornais e na internet no decorrer do primeiro semestre de 2016, destaca-se. Vamos eliminar as alternativas. Vamos lá. A redução do desemprego industrial? Não, vamos lembrar que a gente está passando por uma crise grave, uma crise política e econômica, então o desemprego ele só aumenta. A gente vê semana a semana as estatísticas dizendo que o desemprego está aumentando, então não é redução do desemprego, é aumento. A diminuição do trabalho informal, se o desemprego ele aumenta, o que aumenta também? O trabalho formal, porque o trabalhador ele precisa de uma fonte de renda. Se a fonte de renda dele não vem de um meio formal, de um emprego com carteira assinada, ele vai procurar um trabalho informal, seja como camelô, vai vender bolo, vai vender Avon, enfim. Então, é o aumento do trabalho informal e não a diminuição. O crescimento da produção de automóveis, mesma coisa, se a gente está em crise, se a gente está com um alto número de desempregados, as pessoas vão comprar carro? Não vão deixar de comprar carro, essa produção vai diminuir. O aumento do consumo das famílias piorou, né? Se as famílias elas estão passando por essa situação de crise em que a inflação cresce e o poder de compra diminui e aumenta o desemprego, o consumo tem que acompanhar, tem que diminuir, senão essas famílias vão se endividar. Então, as famílias deixam de ir em restaurante, por exemplo, para comer em casa, porque fazer comida é mais barato do que comer no restaurante. Então, também não pode ser. Então, nos resta a alternativa E, o superávit na balança comercial, certo? Então, última questão. Em 15 dias, a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita deflagraram 8 operações de grande porte contra a corrupção no Brasil. Turbulência, Custo Brasil, Recomeço, Boca Livre, Saqueador, Tabela Periódica, Sepsis e Abismo têm em comum o fato de serem frutos diretos ou indiretos da Operação Lava Jato. As 8 operações têm como objetivo apurar desvio de recursos destinados às obras das Olimpíadas, investigar as pedaladas fiscais dos membros do Executivo, combater esquemas de desvio e de lavagem de dinheiro, investigar as fraudes levadas a efeito na Previdência Social, determinar os responsáveis pela crise hídrica que afeta a população carioca. Bom, essa questão, para mim, foi uma das questões dadas de presente, né? Porque quando a gente fala em Operação Lava Jato, a gente fala de uma operação que está investigando casos de corrupção, de lavagem de dinheiro e tudo o mais que envolve essas questões. Então, alternativa C. Muito fácil. Bom, o gabarito tá aí para vocês no slide. Todas essas questões, então, que eu falei para vocês, as 15 questões foram retiradas de 2 provas de concurso público da VUNESP, que foram feitas no último domingo, dia 28. Tá aí no slide, vocês podem baixar o slide na descrição do vídeo. Também podem acessar a prova no link do slide. Então, o que eu quis mostrar para vocês com essa prova é que vocês assistindo o nosso vídeo, o vídeo do resumo virtual, vocês vão conseguir fazer essa prova sem dificuldades, como eu fiz.
Então, bons estudos para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas, é só comentar, curtir, compartilhar. Então, até semana que vem.